A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez falando com os irmãos. Amém, meus irmãos? Espero que todos estejam bem, eu estou bem, né? Com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, eu estou bem. Espero que todos estejam bem. Estou muito feliz, muito grata a Deus por mais esse momento, estar aqui falando com os irmãos. Sei que Deus, no momento certo, Ele vai agir, Ele vai responder, Ele vai resolver as nossas causas. Sou muito grata por esse momento, muito grata por cada inscrito, né? Você que é novo por aqui, te desejo também uma ótima tarde de terça-feira, que Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos de maneira especial. Que Deus possa visitar, irmãos, as suas necessidades ou as nossas necessidades. Que Deus possa suprir as nossas necessidades, que Deus possa responder as nossas perguntas, os nossos questionamentos, que Deus possa agir, intervir em todas as áreas da nossa vida. Hoje eu estou muito feliz, muito grata a Deus por um presente que Deus me deu, né? Eu tenho 2 presentes, os irmãos já sabem, né? Que eu tenho um casal de filhos. Então hoje, irmãos, 11 de agosto, é o dia do aniversário do meu filho. Mas a gente não comemora aniversário. Eu estou falando é porque é a data em que ele veio ao mundo através de mim, né? Pela misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, hoje eu estou muito feliz, muito grata a Deus por cada inscrito aqui do nosso canal, que faz parte, né, do nosso canal, faz parte do nosso dia a dia. Estou muito grata a Deus pela vida do meu filho. Já dei um abraço nele, já chorei, já emocionei, porque filho é para sempre, assim como o pai também é para sempre. Sou muito grata a Deus pelas bênçãos que Deus me deu. Ele não me deu, né, irmãos? Ele me usou para colocar eles no mundo, porque eles são de Deus. Filho é nosso enquanto está no nosso controle. Depois que ele cresce, né, vai estar no controle de Deus. Sou muito grata a Deus pela vida da minha filha, pela vida do meu filho. E agradeço também a Deus por cada filho, né, dos irmãos, de todos os irmãos, que filho é para sempre, filho é bênção de Deus. Casamento é um projeto de Deus. Porém, eu não tive casamento, né, irmãos? Mas, enfim, eu estou aqui muito grata a Deus, né, por tudo que Deus tem feito na minha vida. Apesar de tantas lutas, tanto sofrimento, tantas batalhas, tantas coisas que eu enfrento no dia a dia, que quem está comigo desde o começo do canal sabe as lutas que eu tenho enfrentado para chegar até aqui. Eu sei que não é fácil para ninguém, porque o Senhor Jesus disse que não seria fácil, né? Mas quem perseverar vai chegar até o final, vai ter o seu galardão, a coroa da vida. Amém, meus irmãos? Venho aqui estar deixando uma passagem, irmãos, para a nossa reflexão, a qual nós enfrentamos todos os dias, nós enxergamos todos os dias, as coisas estão cada vez piores, isso é para se cumprir a palavra de Deus. Então, a passagem que eu vou deixar se encontra em Lucas 7, 36. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Olha só, irmãos. Nós, seres humanos, nós temos defeito, né, irmãos? A mania de apontar o pecado dos outros, mas nós não olhamos para o nosso próprio pecado. Eu conheci um pastor, ele era muito abençoado, só para a igreja dele fechou. Ele falava assim, nós nunca devemos apontar ninguém, que quando um dedo aponta para alguém, tem 3 apontados para mim. Né? Pastor Jaderson Nunes era um homem muito abençoado, porém, né, eu não tenho mais contato, fechou a igreja, desapareceu, mas que Deus possa estar abençoando a vida desse pastor. Então, irmãos, aqui, o fariseu, que ele convidou Jesus, né, para jantar na casa dele. E ele se sentiu grande, ele se sentiu poderoso, se sentiu melhor, se sentiu sem pecado. E ali, quando entrou aquela mulher,
ela deu para Jesus a recepção que aquele fariseu não deu. Porém, o fariseu não gostou. Aí o fariseu começou a falar, né? Se ele fora mesmo um profeta, ele saberia quem e qual a mulher que estava ali ungindo a Jesus. Mas Jesus, né, irmão? Jesus conhece, né? Todos nós, é claro, ninguém é desconhecido por Deus, ninguém é desconhecido por Jesus. Então, a mulher que tocou em Jesus era pecadora, né? Assim como todos nós somos. É claro que ela era prostituta, né? Só que Jesus, ele não olhou para os pecados dela. Ele olhou para ela, como a palavra de Deus fala. Deus não ama o pecado, mas sim o pecador. Porque para ela ainda tinha jeito, né? Como eu falo, para Satanás não tem mais jeito. Mas para o ser humano que é pecador ainda tem jeito. Basta ele querer, basta ele rever, né, os seus conceitos e voltar para Jesus. Mas ali o fariseu, ele queria ser melhor. Isso é pecadora. Como que ela aceita? Ele não é profeta? Ele não é um homem de Deus? Como que ele não está vendo? Como que ele não viu? Como que ele não sabe, não percebeu que ela é uma pecadora? Sim, todos nós somos pecadores. Porém, nós não temos o dever de julgar ninguém, porque todos nós somos falhos. Porque tem pessoas que culpam Adão, culpam Eva pelos pecados. Sim, eles pecaram. Mas nós, enxergando o pecado deles, nós temos desviado do pecado. Não é porque ele pecou? Sim, nós temos a natureza humana e o pecado entrou no mundo através de Eva e Adão. Mas não é porque eles pecaram que nós também vamos pecar, porque foi ele que pecou, Adão e Eva que vai pagar o preço. Não, nós que vamos pagar. Porque é nós que estamos aqui, Adão e Eva já não estão mais aqui. Né? Então, as pessoas, assim nós seres humanos, temos o dever de julgar as pessoas. Mas hoje, irmãos, olhando para essa passagem aqui, não é julgar. Hoje nós, quando conversamos com alguém, não é julgar aquela pessoa, é orientar aquela pessoa, alertar aquela pessoa. Isso é errado. Aqui, a mulher, por mais que ela fosse pecadora, ela não estava cometendo nenhum pecado. E ela recebeu Jesus da forma que o fariseu não recebeu. Mas o fariseu não gostou, ele se achou, né, muito acima daquela mulher. E nós não somos acima de ninguém. Nós não somos melhor do que ninguém. E hoje, irmãos, como eu falo para os irmãos, não é de hoje. Quem está comigo desde o começo do nosso canal sabe as lutas que eu enfrentei desde o primeiro ministério. Ali, quando eu fui para Jesus, que na verdade ali eu fui para a igreja, né? Mas Jesus estava comigo e ele segurou na minha mão e não me soltou, porque ele sabia o que eu ia enfrentar naquele lugar. Quando eu fui para aquele lugar, eu fui julgada como essa mulher que foi. Só não me disseram na cara, você é prostituta, você é isso, você é aquilo. Mas logo tratou de arrumar um casamento para mim e chamou os meus filhos de filho do pecado. Se nem eu tinha culpa do que estava acontecendo na minha vida, imagina os meus filhos que não tinha culpa de nada, que não sabia de nada, nem o que estava acontecendo na minha vida, nem o que tinha acontecido. Que eu creio que eu não tinha falado a respeito disso com os meus filhos. Creio que eu fui falar para os meus filhos, foi depois deles grande, porque eles ainda eram criança, eu não lembro a idade deles. Mas ali naquela igreja eu fui humilhada, eu fui julgada como essa mulher aqui foi. Sabe o que acontece, irmãos? O que aconteceu? Eu estou de pé até hoje, a maioria deles já caiu. Então, o fariseu, ele se achou no direito de julgar aquela mulher. Quando eu cheguei naquele lugar, irmãos, naquele lugar eu fui julgada. Eles se acharam no direito de me julgar. Eu era casada só no cartório, casamento do civil. Igreja, a gente não casou, porque eu não era católica nem crente, eu não entendia de nada, né? Eu era como uma pedra bruta. E ele tinha noção das coisas, porém a gente não casou no religioso, né? Na igreja, sei lá como que fala, que eu não entendo muito essa coisa, nem tenho interesse em saber não, irmãos. A gente não fez esse casamento no religioso. Mas eu era casada com ele. Então, porém, eu separei dele e fui, né, para casa do Senhor. Não não sabia de nada. Eu fui, porque alguém me convidou, só me convidou para ir e eu fui. E chegando lá, eu também fui julgada. Não me chamou de prostituta, mas, né, logo arrumou um casamento para mim e chamaram os meus filhos de filhos do pecado. E quem é que não tem pecado? Jesus diz, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas ele disse também, vá e não peques mais. Então, aqui o fariseu, ele se achou no direito de julgar aquela mulher, né? Que ela era pecadora.
Então tem toda a história aqui, eu não vou ler tudo, porque é um capítulo muito grande. Então aqui no versículo 47, Jesus diz: por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados. Os seus muitos pecados. Jesus perdoa pecado, quem perdoa é só Jesus. Aí o homem tem o direito de apontar, mas Jesus tem o direito de perdoar. Jesus não aponta o pecado de ninguém. Jesus, ele veio para perdoar, ele veio para nos amar, para nos ensinar a amar o próximo. Jesus veio para nos ensinar o caminho, Jesus veio para nos ensinar tudo. Então, por que eu vou dar ouvidos ao homem? Por que eu vou falar, não, o homem está certo, o pastor está certo, a missionária está certa? Não, quem está certo é Jesus. A palavra do Senhor Jesus é o guia para que nós possamos chegar até o céu. E então, eu venho falar para os irmãos a respeito de muitas coisas, muitas afrontas que eu enfrento dentro das igrejas. E teve uma igreja que eu fui muito afrontada, confrontada, apedrejada. Irmãos, passei muitas coisas. Acho que terceiro ou quarto culto que eu fui. E aí a mesma pessoa que me humilhou, ela disse em um culto de ensino, que as igrejas hoje é considerada como um hospital. Mas de 15 anos para cá, eu vejo a igreja como um tribunal. A igreja, ela não ajuda. A igreja, ela julga. Porque quando você entra num hospital, pode não ter nenhuma pessoa cristã lá naquele lugar. Se lá tem pessoas de bom coração, você vai sair lá outra pessoa, você vai sair talvez não curado no físico, mas sai curado no espiritual. E as igrejas, você entra doente e você sai pior. E se você não vigiar, você vai sair de lá no caixão. Porque lá é um tribunal, não é mais um hospital. Ou eu nunca conheci como hospital. Nunca conheci uma igreja como hospital. Sempre tem aquele fariseu que está lá para apedrejar. Sempre vai ter um fariseu para apedrejar, para julgar, para apontar os nossos pecados, sendo que nós todos somos pecadores. Irmãos, eu estou visitando uma igreja a qual eu tinha encontrado essa igreja há algum tempo. Eu não tenho muito tempo, mas eu sempre passava na porta dela. E um dia eu orei, eu estava aqui faxinando a casa e falando, foi numa segunda-feira. Eu falei, Deus, amanhã é dia de culto e amanhã eu quero ir numa igreja. Então o Senhor me mostra que igreja que eu vou. E olha a ousadia que a mulher falou. Eu tive uma ousadia, irmãos, tremenda. Eu falei, Deus, mas amanhã o Senhor me responde, é amanhã. E por incrível que pareça, na terça-feira, que foi no outro dia, Deus me respondeu. Ele pôs no meu coração para ir nessa igreja a qual eu estou visitando. Por volta de 4h45 da tarde, meu coração começou a pulsar forte e com desejo de visitar aquela igreja. Porém, do dia que eu pisei lá, eu não entrei em outra, eu estou indo lá. Aí o pastor perguntou, irmã, você vai congregar aqui conosco? Eu falei, pastor, eu não posso dizer nem que sim e nem que não. Porque Deus ainda não me respondeu. Eu sou muito bem recebida, sou muito cuidada lá. Eles têm um amor imenso, um carinho imenso por mim. As irmãs me abraçam, me beijam. Até as crianças vêm até mim me cumprimentar. É uma igreja que eu tô vendo uma certa diferença. O brilho de cada irmã é muito diferente. Um brilho assim que é inconfundível. E é incomparável com o brilho dos outros lugares que eu já passei. Claro que eu já passei em alguns lugares que tem mulheres de Deus, porém o esposo não é. O esposo é o fariseu. A mulher dos esposos, igrejas que eu já visitei, tem o fariseu e a mulher também, como diz o fariseu, que é a pecadora e não se enxerga. Mas essa igreja a qual eu estou indo, eu estou muito feliz, estou muito grata a Deus. Porém, eu não posso falar que eu vou ficar lá ou se eu estou apenas visitando. Domingo, né, eles fizeram a comemoração do Dia dos Pais, né, teve ali, como diz o povo, os comes e bebes, eu não participo, porém eu vim correndo porque eu tinha exames para fazer ontem, porém não deu certo, porque eu já deixei para os irmãos, né, que a Viva passou minha linha para outra pessoa, eu estava com consultas, exames marcados, só que porém não teve como me avisar, porque eu não tinha o mesmo contato, o mesmo número. E eu voltei, né, vim embora, mas eles ficaram lá, participaram, né, daquela comemoração. Mas foi maravilhoso, sou muito bem recebida, não sou muito de ficar conversando com o pastor. O pastor também é um homem muito sério, eu não gosto de pastor que faz gracinha. O pastor que faz gracinha dentro da igreja, qualquer outro lugar, ele não é respeitado. Ele não é visto como um homem de Deus, ele não é visto como pastor. E esse pastor lá é um pastor muito abençoado, um homem muito abençoado. Ele não tem gracinha com ninguém.
Ele não tem aquele negócio de separar uma irmã para poder conversar, não. Ele conversa na frente de todo mundo. Porque tem pastor que pega, puxa a cadeira e quer só aquela pessoa perto, que já aconteceu comigo. E quer falar no ouvido, quer conversar só com aquela pessoa. Ele não, ele fala na frente de todo mundo. A esposa dele, a missionária, é uma pessoa muito abençoada. Gente, é um povo que é diferente, irmãos. Mas como eu falo, eu ainda estou vigiando, né? Eu não sei o que o diabo pode lançar contra a minha vida naquele lugar, porque tem os enviados das trevas, tem os enviados de Deus para nos acudir, para nos acolher, mas tem os enviados das trevas para vir confrontar a gente, como já aconteceu comigo. Né? Já aconteceu várias vezes dos enviados das trevas, né? Criticar minhas vestes, julgar minhas vestes, falar que eu estou varrendo rua, né? E ali começa aquele burburinho dentro da igreja, e o pastor, que é fariseu, ele vai me julgar também, como já me julgar, que estou limpo por fora, estou podre por dentro, que eu estou de aparência, que eu estou engolindo mosquito e coando o camelo, não, que eu estou engolindo o camelo e coando mosquito, me chamou de sepulcro caiado. Irmãos, é muita coisa que eu já escutei. Muita coisa que eu já escutei. Criticou até o meu canal, o nosso canal, que o canal é nosso, o canal é de Deus. Foi Deus que permitiu eu criar. Tá no avião, irmãos. Teve um pastor que, a última vez que eu entrei lá, ele disse, tem gente que tá no YouTube que tá uma coisa doida. Sim, eu tô aqui. Eu estou aqui porque Deus permitiu. Já que eles não me aceitam dentro da igreja deles, os fariseus, né? Os fariseus que estão comandando ali as igrejas, os fariseus não me aceitam, Deus me permitiu criar o canal para estar fazendo aquilo que ele me manda fazer. Então, irmãos, hoje eu vejo que os fariseus, né, eles podem, né, irmãos? Eles têm o direito de julgar o que eles quiserem. Porém, Jesus, ele não veio para julgar ninguém, ele não veio para condenar o mundo, e sim para salvar o mundo. Então, os fariseus são esses que nos julgam. Eu sei que muitas pessoas podem não entender, mas os fariseus são aqueles que são aparentemente crentes, né? São crentes por fora, assim como eles me dizem, são eles. Quando aquela mulher ungia Jesus, chorava, né? Lavava os seus pés com as lágrimas, secava com o seu cabelo, ela lavou os pés dele, que o fariseu não lavou os pés dele. O fariseu não deu ele a verdadeira atenção, né? Não recebeu da maneira certa. E aquela mulher foi lá fazer aquilo que o fariseu não havia feito. Então, olha só, mesmo ela sendo pecadora, ela teve temor a Jesus. Ela teve temor, mesmo ela sendo pecadora, sendo quem ela era, como fariseu, ou muitos viam ela. Mas Jesus enxergou uma mulher, né? Jesus enxergou uma alma que dependia, que merecia ser perdoada. Jesus enxergou uma pessoa, um ser humano, uma alma que estava sofrendo, que estava sendo humilhada, apedrejada, né? Julgada ali por todos. E o fariseu acabou em seu pensamento, ele dizendo, se Jesus fosse mesmo um profeta, Jesus saberia quem e qual estaria ali por detrás dele, lavando os seus pés e enxugando com seus cabelos. Então, irmãos, o nosso dever aqui não é julgar, o nosso dever é ajudar. Nem Jesus veio para ser ajudado, ele veio para ajudar. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir, né? Então, hoje, os fariseus de dentro da igreja, eles têm, né, o hábito de estar julgando. Deus não chamou ninguém como juiz, Deus não chamou ninguém para julgar ninguém, porque ele já disse que nem ele vai julgar, que é Deus quem é o juiz. Deus é justo juiz. E naquele grande dia, os fariseus vão ter que prestar conta para Deus. É claro que nós, como cristãos, nós quando estamos vendo alguém de uma certa forma que nós enxergamos está errado, talvez aquela pessoa não tenha discernimento, assim como um dia eu não tive, eu não conheço toda a verdade, quem é dono da verdade é Deus. Nós temos que orientar aquela pessoa. Como um dia eu fui, uma pessoa me pediu oração e eu fiquei um bom tempo sem ir na casa dela, porque Deus não tinha permitido. O dia que Deus me incomodou para ir lá, eu fui. Então o inimigo estava querendo colocar uma doença no útero dela. Acabou que nós dois entraram numa crise de choro, porque nós temos que nos compadecermos das almas também. Porque se eu não sentisse a dor do próximo não me afetar, quem precisa de ajuda sou eu. Então, ali a gente chorou muito, eu orei por ela, porém Deus disse para mim, pede ela para organizar a casa. A casa dela estava desorganizada, né? Então Deus pediu para pedir ela para arrumar a casa. Eu voltei e dei ela o recado, ela organizou mais ou menos, porque tem pessoas, irmãos, que não ligam muito, né? Que acha que a casa pode ficar do jeito que tá. Não, irmãos, o reino do céu tem ordem. Até no inferno as coisas têm ordem. Então, né, não é julgar,
Eu não cheguei e falei, nossa, irmã, que casa bagunçada, que é isso, você não tem vergonha, você não tem um filho pequeno, você mora sozinha, a casa é sua, você não trabalha fora porque você não arruma, você é muito bagunceira. Não era assim. Eu só cheguei e disse para ela, irmã, Deus pediu para mim voltar aqui para te falar, para organizar a casa. Ele vê que aqui tem algo que precisa ser organizado. Assim eu dei o recado para ela. Né? Não é chegar e apontar, nossa, que casa bagunçada, irmã, que isso? Né? Ser uma mulher de Deus, tá com a casa bagunçada. Não, não é assim. Eu tenho que chegar e falar de maneira mansa. Nós temos que ser manso e humilde de coração, assim como Jesus foi com todos nós. Jesus, por mais que ele sofreu, por mais que teve lugar que ele não pôde nem entrar, ele não julgou ninguém, não condenou ninguém. Então nós temos que ter o coração manso e humilde como o coração de Jesus. Então, aqui o fariseu, ele disse só porque a mulher tinha pecado e ele não pecou de estar julgando ela, então por isso nós não podemos julgar ninguém. Nós não podemos condenar ninguém, nós estamos aqui, irmãos, para ajudar uns aos outros. Nós temos que ajudar cada um a carregar a sua cruz. Eu estou aqui ajudando os irmãos a carregar a cruz, como orando. Quando eu entro na igreja, eu lembro dos irmãos, eu lembro aqui do nosso canal, eu lembro a cada pessoa que eu falei, que eu prometi de orar, eu lembro das pessoas a qual me pediu oração, eu lembro, né, em todo instante, né, eu tô lembrando dos irmãos, pedindo a Deus para que Deus possa visitar a casa de cada um, não só visitar, né, irmãos, é morar, fazer morada, não é só visitar, não, é fazer morada, porque Deus ele não é visitante, ele é morador na nossa casa, é no nosso corpo, o Espírito Santo de Deus, ele habita no nosso corpo. Amém, meus irmãos? Que os irmãos reflitam sobre essa passagem aqui, né? Porque os fariseus estão aí, irmãos, dentro das igrejas. Eles não é um hospital, é um tribunal. As igrejas, desde que eu conheci o que é uma igreja evangélica, que na verdade eu não tinha conhecido, né, 15 anos atrás. Eu entrei apenas porque me convidaram e porque Jesus já tinha me separado para estar na presença dele. Então, desde quando eu entrei, que eu fui julgada como essa mulher aqui da Bíblia, né? Eu fui julgada, por quê? Aí eu era pecadora, eles não, eles eram santos. A maioria já caíram, a maioria está só pela misericórdia de Deus e eu continuo aqui. Sendo pecadora, sendo falha, dependente da graça e da misericórdia de Deus, eu continuo aqui, né? Porque assim, as pessoas, né, elas sabem mais julgar, mais apontar do que estender a mão para ajudar. Amém, meus irmãos? Quero deixar somente essa passagem para os irmãos e que os irmãos possam estar refletindo, né? Sei que quem está aqui no nosso canal, inscrito no nosso canal, irmãos, é enviado por Deus. Os enviados das trevas não vai ter lugar aqui no nosso canal, porque eu já consagrei esse canal a Deus. Antes de pedir ajuda para criar o canal, como eu já falei, eu não sabia, não sei até hoje. Eu pedi a direção, eu pedi a permissão de Deus, né? E falo sempre com Deus. Consagrei esse canal a Deus para que vai entrar aqui somente aqueles que querem morar no céu. Os fariseus, eles podem até assistir os vídeos, mas porém, eles não vão fazer gracinha aqui no nosso canal, porque esse canal eu consagro ele todos os dias ao meu Pai, porque o meu Pai, quando o meu Pai manda, até o diabo tem que obedecer. Amém, meus irmãos? Um beijo no coração de cada um de vocês, que tenham uma ótima terça-feira. Deus possa estar abençoando grandemente cada um de vocês, da sua família, sua parentela, sua vizinhança, quem quer que seja que estiver com vocês, que vocês desejarem o bem. Faça sempre o bem, ajude as pessoas que necessitam. Não vamos apontar o pecado, o erro, o defeito de ninguém, porque todos nós somos falhos, nós não fomos chamados para julgar, e sim para ajudar uns aos outros, assim como Jesus ajudou e ajuda até hoje. Amém, meus irmãos? Um beijo no coração de cada um. Fique todos na paz do Senhor Jesus.